você deve ter notado que eu pulei a formatação condicional. A formatação condicional é um recurso avançado de estilo que automatiza muitas coisas do que as pessoas precisam fazer. Então, eu vou agora começar a falar sobre formatação condicional e eu vou dividir também em partes, porque a formatação condicional tem várias opções para a gente trabalhar e automatizar a composição desse diagrama. A primeira parte que a gente vai fazer aqui é ativar. Então, vamos lá. A gente pode ter especificações salvas, não é o caso, eu não tenho nenhuma especificação salva, tá? Então, a gente vai criar, a gente pode ter uma janela de formatação condicional aqui, que assim como a paleta de entidades e vínculos, ela aparece fixa e vai nos mostrar aqui todas as especificações de formatação condicional que a gente quiser, mas diminui o nosso tamanho de diagrama na tela. Então, eu geralmente prefiro trabalhar com essa formatação condicional, essa janela fechada. Então, vamos lá, nas especificações salvas não temos nenhuma e vamos aqui olhar, formatar com uma nova especificação. Bom, você vê que aqui a gente pode estabelecer uma série de regras. Então, eu posso criar uma regra, outra regra, outra regra. Vamos criar aqui regras com relação às entidades, tá ok? Então, siga a sequência aqui sempre. 1, 2, 3, 4 e as opções. Então, a primeira regra que a gente vai construir aqui é a regra de entidades. Eu quero que essa regra seja aplicada a quais itens? Eu quero que essa regra aqui seja aplicada a todas as entidades que eu tenho no meu diagrama. Vamos colocar todas as entidades, a primeira opção. E eu quero que todas as entidades mudem de tamanho. Aqui está escrito aumento, mas na verdade você pode mudar todas as entidades de tamanho. Eu não quero que ele seja metade. Você vê que aqui ele está diminuindo para metade. Eu quero que ele fique o dobro, tá? E aqui eu tenho as opções. Significa que depois que eu fizer esta alteração, as próximas regras que eu tiver na nossa lista aqui, elas não vão alterar esse tamanho que a gente colocou. Então, eu não vou colocar isso porque eu vou colocar uma regra que vai alterar novamente o tamanho dessas entidades, ok? Então, a gente criou aqui a entidade e agora a gente tem aqui a primeira regra. Vamos salvar isso como sendo a nossa formatação 1. Temos aqui, eu vou agora aplicar essa regra que é com esse botão formatar. Apliquei, ele nos deu a informação formatando com a regra 1 de 1. Fechei, fechei, fechei. E agora a gente vê que as entidades automaticamente, todas elas dobraram de tamanho. A próxima, agora eu vou, nessa mesma especificação salva, eu vou editá-la e eu vou adicionar mais uma regra. Então, eu vou adicionar uma nova regra de entidade também, de aumento, só que eu não quero usar em todas as entidades. Eu quero só alterar as entidades que tenham o atributo cor. Quando a gente olha aqui, o carro tem o atributo cor, mas as outras entidades não têm o atributo cor. O que a gente quer mudar nesse tamanho com relação ao atributo cor? Eu quero fazer com que esta entidade seja 4 vezes maior. E mais uma vez vou deixar inalterado. Pronto, agora eu tenho duas regras. Uma que dobra o tamanho da entidade, já está dobrada, tá? E a outra que que mude, que quadruplique o tamanho das entidades que possuem o atributo cor. Vamos salvar novamente, aplicar a formatação. A gente aplicou a regra 1 de 2, posteriormente a regra 2 de 2, e agora, quando a gente fecha, a gente tem as entidades aqui. Mas vamos fazer uma alteração um pouco mais complexa agora. Ainda na entidade, eu quero esta mesma formatação, eu vou manter a mesma formatação, vou editá-la. Eu vou adicionar uma nova regra. Eu quero que agora
as entidades que possuem o atributo cor, certo? Então, eu quero que aquelas entidades que têm o atributo de cor, elas mudem a cor do sombreado do item para a cor vermelha. E aqui a gente vai ter, ok? Vamos salvar. A gente continua aqui com as 3 regras, que vão ser aplicadas uma após a outra. E aqui tá, formatou com a regra 1, com a regra 2, com a regra 3. Fechamos novamente e o nosso diagrama foi alterado automaticamente. O que é interessante nisso? Eu não vou salvar esse diagrama. Eu vou agora fechar esse diagrama aqui e abri-lo novamente naquelas configurações que a gente tinha antes. Fechamos aqui, agora vamos abrir novamente. A gente tem o nosso diagrama aqui nas configurações que a gente tinha antes, certo? Nossa, eu vou ter que formatar tudo outra vez? Do jeito que a gente gosta de formatar? Não, não é necessário. Eu vou agora exibir a janela de formatação. A gente tem a nossa formatação aqui já aparente. A gente vem na opção Formatar com especificação selecionada. E pronto, o nosso diagrama já está formatado.